Grande Savioli aí trazendo, né, a diversidade de informações sempre muito importantes aqui pra gente. E eu quero trazer agora Roberto Dumas, o professor do INSPER, Dumas, que também tá sempre aqui com a gente no BMC News, trazendo informações importantes. Seja bem-vindo, Dumas. Bom dia. Obrigado, bom dia. Sempre um prazer estar com vocês, como eu sempre falo. É uma alegria estar com vocês. Obrigada. Dumas, queria falar, né, com você especificamente, entrar num assunto. A gente estava falando até, inclusive agora há pouco, sobre a desvalorização do real, né? Entre os dias 1º de junho e 1º de julho, o real acabou ficando aí a quarta moeda com maior desvalorização em comparação ao dólar, né? No mesmo período aí a moeda acabou recuando 10,1% em relação ao dólar. A B3 teve, né, apesar de uma saída de investidores estrangeiros nos últimos pregões, a gente teve uma entrada também expressiva, 427 milhões de reais nesse mesmo mês, e a balança comercial também registrou um superávit aí de 8,8 bilhões de reais 8,8 bilhões de dólares, perdão, em junho. Quais motivos que você acredita que possam ainda estar pesando para a gente ter essa desvalorização aí tão acentuada, inclusive, do real? Olha, só uma coisa, em relação à balança comercial, é óbvio que a gente sempre olha o balanço de pagamentos. Mas o fato de você ter um superávit na balança comercial não necessariamente significa que o dinheiro entrou agora. Você tem ainda um prazo para botar esse dinheiro para dentro. Para mim, você tem uma probabilidade aí, ou seja, uma divisão de 65-35% de mais fator externo do que fator doméstico. Por quê? Não foi só o real que depreciou nesse ano. Claro, você saiu lá de 4,60, foi para 5,46, etc, 5,40, está voltando um pouquinho hoje, mas a maior parte disso daí, claro, eu tenho o meu problema, nós temos a nossa idiosincrasia, que é o nosso risco fiscal, a PEC das bondades, etc, mas uma grande parte disso daí é o fator externo. É o fator externo que a gente já sabe, é o risco de recessão. Veja, a moeda ela não é neutra no curto prazo. A inflação dos Estados Unidos, 8,6%. O índice de preço ao produtor lá para 6%, até mais, ou seja, não, desculpa, tirando energia e alimento, lá para 6%. Isso é inflação de emergente. Então, o Banco Central, na FONC, na ata da FONC, do Federal Open Market Committee, que saiu ontem, falou, olha, a próxima reunião de julho deve subir de 50 basis points a 75 basis points. Eu ainda acho que seria 75 basis points, porque a despeito de uma coisa é você controlar a inflação no Brasil, que é um pouco mais difícil. Por quê? Porque o Brasil ainda é um país indexado. Você tem uma indexação que prejudica preços administrados, você já tem preços administrados, indexação que prejudica, limita um pouco o impacto da política monetária, porque você tem esse aspecto inercial. Por outro lado, você está muito behind the curve. Não adianta você deixar 1,5 a 1,75 com uma inflação rodando a 8,6, apesar que uma política monetária contracionista, que eu te falei, dá mais impacto. E o que pensou o mercado? Com essa possibilidade de recessão mundial, que eu acho um pouco exagerado, eu acho que é um crescimento bem menor, mas recessão mundial não, e o risco da crise da Ucrânia, a volta dos lockdowns eventualmente na China, é um vai e vem na China muito louco, né? Isso traz incerteza cada vez maior para semicondutores e para a cadeia logística. E aí o mercado, os investidores acabam fugindo para o dólar. Tanto é que ontem mesmo, hoje, o DXY, o DXY, que é uma cesta de moedas comparada com o dólar canadense, libra esterlina, Japanese yen, o euro, Swedish krona, se eu não estou enganado, está em 107, 106,99. Então, está existindo uma fuga de investidores para o dólar. Tanto isso é verdade que se você pegar o 10 anos UST Bond, o yield dele caiu, chegou no máximo de mais ou menos 3,5 para 2,89. Ora, a gente sabe, quando o yield cai é que o PU subiu. O PU subiu porque está todo mundo comprando. Todo mundo comprando, então o yield, o imply yield acaba caindo. E aí você vê, não é só o Brasil que teve a depreciação de sua moeda. Isso é equivocado. A libra esterlina depreciou nesse ano, ou seja, desde julho de 2021, o euro depreciou,
O dólar canadense depreciou, o dólar australiano depreciou, numa faixa aí de 14%, 21%, e mercado emergente, se a gente for falar, o peso colombiano depreciou, o peso chileno depreciou, o sol peruano depreciou, o peso mexicano não depreciou muito, a Argentina, nem se fala, foi quase 100%, ainda mais agora colocando a grega Batakis, a Silvina Batakis, o negócio está mais perigoso ainda, e a lira turca também chegou a depreciar bastante. Então é um fator aí que 65% dá-se fator externo. Mas, como desgraça pouca, se a gente pensar também é bobagem, todos os países têm as suas idiosincrasias, assim como você tem na Argentina, você tem na Turquia, você tem na África do Sul, nós temos no Brasil da PEC das bondades. A PEC das bondades, quer queira, quer não, no ano que vem, a gente sempre fala duas coisas, que a gente sempre repete aqui, ou três coisas. Primeiro, se você aumenta, isso aconteceu já, não adianta querer aumentar sempre o gasto do governo quando você não tem credibilidade. Nós falamos muitas vezes aqui no canal. Por quê? Aumentou o risco fiscal, a curva de juros estipa. Se a curva de juros estipa, ocorre o que a gente chama crowding out effect, o efeito deslocamento. O gasto do governo quer ir para frente, aumenta a taxa de juros que bateu 6% numa NTNB, taxa de juro real. O que acontece? Consumo e investimento retrai lá na frente. Ou seja, não adianta, ela não tem esse poder mais a política fiscal. Então você... E outra, o segundo ponto, como é que o governo, quem quer que entra, vai chegar e vai falar, olha, sabe aquele benefício de 400 para 600 reais? Sabe o auxílio caminhoneiro? Sabe o auxílio gás? Sabe o auxílio táxi? Sabe o auxílio PIS, COFINS, etc., da gasolina? Então, não vai ter mais. Então, se for por um lado aquele que for eleito, ele vai falar, tá vendo? Eu não fui eleito e tiraram o meu poder. O outro lado que for eleito falou, não, vamos continuar e provavelmente vamos aumentar. Isso é mais risco fiscal. Mais risco fiscal, mais depreciação cambial. Então é complicado você achar que tem uma causa única aí. E ainda mais você tem, eu não acho que isso aí já seja uma notícia que impacte o Brasil, mas impacta a América do Sul. Veja, você tirou que nem... o Martin Guzmán, que não estava fazendo um trabalho lá, essas coisas, um trabalho muito difícil relacionado à Argentina, mas pelo menos ele estava negociando a dívida do FMI de 44 bilhões. E estava se comprometendo com uma pequena retidão fiscal. E outra, a Argentina, só para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses aumentou a base monetária em 45%. No último mês, em 8%. A Argentina está aumentando a base monetária em 0,8%. Então, o Guzmán também não fez um trabalho excelente. Mas agora, quem ganha é a Cristina Kirchner, a vice-presidente do Alberto Fernandes, que ela ganhou justamente porque ela queria um peronismo muito mais heterodoxo. E se você for passear no Twitter e olhar o currículo da Silvina Batakis, você vai ver que ela é muito mais estadista, com a presença do Estado e com muito mais política social, desconsiderando uma... Não existia retidão fiscal, mas se já não existia retidão fiscal na Argentina, agora, pelo menos nos discursos anteriores, tá? Não depois da posse que ela fez, foram cabulosos, ou seja, então provavelmente a intervenção continua na economia. E isso também acaba impactando o Brasil. Mas eu tenho muito comércio com o Brasil, não é o caso de eu achar que eu tenho a mesma coisa que eu tenho com a China, mas acaba prejudicando também alguns setores, por exemplo, de autopeças e calçados. Nada calçado, por exemplo, já colocaram uma restrição que é 180 dias, todos os pares de calçados que forem vendidos, não dá mais do que bi isso daí por ano, 600 milhões de dólares e tal. Mas qual é a próxima medida da Argentina que pode vir para o Brasil e que pode impactar na Argentina? Também mais restrição à saída de capital. Ou seja, estão fazendo de novo aquilo que a gente sempre fala aqui na BMC News, Paula. Citou aí essa questão, né, da
plena, essa crise aí da chegada, né, da Silvina por lá, em pleno momento de crise lá na Argentina, inflação acima dos 60%, déficit fiscal alto, temores aí de inadimplência, perda da credibilidade também do peso, da sua desvalorização. Na sua visão, quais são os desafios, os principais desafios, então, dessa nova, né, mudança agora, para que a ministra aí tenha, a ministra da Economia tenha que fazer para recuperar esse cenário tão ruim que a Argentina se encontra atualmente? Olha, a Argentina está chegando num ponto de pensar em fazer alguma coisa do tipo plano real. E vai chegar um momento que não adianta puxar a taxa de juros para 100%. Chegamos num momento que você vai ter que desistir dessa moeda, fazer uma âncora cambial ou dolarizar a economia. Ou dar um remédio amargo, que seria uma taxa de juros lá dos 70%, 80%, só que isso socialmente é complicadíssimo, principalmente agora em época da eleição, já no ano que vem, isso aí é complicadíssimo, mas isso não me parece que vai ser feito. Me parece que estão pensando cada vez mais em congelamento de preço de novo, entendendo um pouco o histórico dela. Ela deve provavelmente falar alguma bobagem em termos de preços cuidados e controle cambial. Isso só piora a situação. Isso só piora a situação. Ah, mas isso impacta no Brasil? Não acho que... Nós já sabemos, já vivemos essas crises há tanto tempo na Argentina que nós estamos negligenciando. Mas não é uma coisa boa se acontecer, né? Além do crise, claro, a Argentina faz parte do Mercosul, faz parte do mundo, obviamente, etc. e tal, mas para mim o principal ponto que está levando o câmbio é justamente esse receio de recessão. Agora tem um ponto importante, que para mim, essa é a minha visão. Eu vou lacrar? Não, como eu sempre digo, economista não pode lacrar, porque nós estamos fazendo prognóstico. O que eu acho? Eu acho que commodities agrícolas, apesar de que já ter caído, ela já caiu bastante. Você está no momento onde a China está mudando o modelo de crescimento econômico para virar mais consumption-oriented, aumentando a renda do trabalhador. E agora você continua com esse vai e vem de Covid zero, sendo colocando lockdown, não pode faltar alimento, não pode faltar proteína com risco de tensão social. E fora que se você... já lemos na Economist várias vezes, você tem 26 países fazendo protecionismo, não vendendo mais alimentos para fora para atender a população doméstica. Então você tem um ponto positivo aí para o agronegócio. E para a parte do minério de ferro, não estou dizendo tanto petróleo, do minério de ferro, a China está querendo soltar, já soltou, vai soltar, não sei, pelo menos um pacote de 200 bilhões de dólares em infraestrutura. Por quê? Porque esse ano é justamente a eleição de Xi Jinping dentro do Politburo, do Comitê do Politburo do Partido Comunista Chinês. E ele não vai querer entregar a economia chinesa, não vai crescer 5,5%, mas ele não vai querer entregar a economia chinesa justamente no terceiro mandato dele com um crescimento de 1%. Então ele vai tocar o pau em cada vez mais em obras de infraestrutura. Obra de infraestrutura, vai aço, vai minério de ferro. Então eu não estou tão bearish em relação a commodity metálica e soft commodity, commodity agrícola, como o mercado está. Tem um impacto aí da China e tem um impacto, dos dois impactos da China, vamos dizer assim, que é a política de contenção, de redução de crescimento econômico e mudança de modelo econômico, que eu não vejo tão bearish assim, a despeito do risco de uma desaceleração da economia mundial. A desaceleração vem, mas a China não pode desacelerar, assim como ela fez em 2008, assim como ela fez em 2020. Então ela está com o pau em obras de infraestrutura. E desde Hu Jintao falava, a economia chinesa é desbalanceada, descoordenada e insustentável. Eu preciso aumentar o consumo. Aumentar o consumo, desde 2011, quando Xi Jinping entrou, Hu Jintao entrou, o salário dos chineses estão subindo além da produtividade, o processo de urbanização está sendo acelerado, e isso está dando renda cada vez mais para a população. Em 10 anos, eles trouxeram Estados Unidos da zona rural para a zona urbana
providenciando o que eles chamam lá de RUCU, que é o passaporte para você ser o cidadão urbano. Mas a diferença do cidadão urbano e do cidadão rural é como se fosse uma casa. O cidadão urbano, ele tem acesso à assistência social, assistência previdenciária, etc. Ou seja, tem mais renda na pirâmide de Maslow. Primeira coisa que eu vou fazer, minhas necessidades básicas, ou seja, a alimentação. Então o chinês está comendo mais, o chinês está comendo melhor e vai continuar comendo mais, principalmente porque ele foi açoitado por causa da febre suína e vai continuar importando carne do mundo inteiro, que é o que ele precisa. Então eu não estou tão bearish, posso estar redondamente enganado, a gente sempre põe as sandálias da humildade aqui, posso estar redondamente enganado, mas eu não estou tão bearish em relação a commodities metálicas e nem a commodity agrícola, justamente por causa da China, Paulo. Exatamente esse ponto que você tocou aí agora, Dumas, das commodities metálicas, acho que o Alex quer repercutir com você aquela notícia, né, Alex, que a gente falou até mais cedo aí. Fica à vontade, senão eu vou fazer a pergunta por ele, vai. Fala, Alex. Dumas, prazer falar contigo, muito prazer, Alex. As suas explicações, foi uma grande aula aqui. Mas, Dumas, eu sei que você entende muito de China, é um expert em China, e a gente sabe que a principal notícia, inclusive que por isso que a gente impactou ele positivamente em minério, enfim, outras commodities, foi a questão aí que o Ministério, né, das Finanças da China está considerando permitir que os governos locais vendam mais de 1,5 trilhão de yuans, né, 220 bilhões de dólares, né, em relação ali a títulos de infraestrutura. Isso poderia movimentar a questão do minério. E por outro lado, lá nos Estados Unidos, eu estava até comentando com a Paula uma notícia que também que saiu falando, né, do shortage, né, da cadeia de suprimentos do alumínio. Né, as empresas, né, que estão sendo impactadas pelo preço do custo de energia, né, o próprio gás natural subiu mais de 700%, né, até forçando as companhias fecharem, né, os outforms, mandarem pessoas embora, inclusive a segunda maior mandou aí, né, demitiu mais de 600 pessoas por lá, e isso pode trazer um pretexto para as companhias aqui no Brasil, para a China, enfim, todo esse cenário, Dumas, como que você traz ali, desenha, né, ou seja, encaixa essas peças no cenário macroeconômico? É exatamente o que eu falei, ou seja, o governo chinês, cada vez que tem uma crise, agora, por exemplo, a política do Covid-0, ele está possibilitando, primeiro, esse pacote de 200 bilhões de dólares e permitindo que os governos locais, é uma coisa muito estranha, sabe, o governo chinês. Ele fala, o governo estadual, ou seja, as províncias não podem se endividar, mas elas podem fazer local government financial vehicles, ou seja, estabelecer uma sociedade de propósito específico e se endividarem. Então o governo está indo de novo na contramão do que eles queriam, que é diminuir um pouco o investimento em infraestrutura. Mas cada vez que a China é açoitada por uma crise doméstica ou internacional, eles lançam mão desses pacotes de estímulo justamente para a infraestrutura. Talvez real estate ainda não, porque estamos com problema ainda da Evergrande. Mas eu acho que eu estou bullish, ou melhor, não tão bearish em relação à commodity metálica como o mercado está vendo, gente. Tá certo, Dumas, vou agradecendo aqui. Respondido, Alex? Quer complementar? Não mais do que respondido. Fica à vontade, tá bom. Dumas, obrigado, muito Alex. Obrigada. Sempre um prazer. Obrigado. Obrigado, Paula. Obrigado, Alex. Um abraço. Até semana que vem. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tá aí, Roberto Dumas, sempre trazendo informações importantes, né?